Papa São Pio X, grandíssimo Papa, contra o liberalismo, contra essas desgraças todas aí modernas, ele disse: se você receber uma Bíblia protestante, rejeite-a. Se acabar aceitando ali no ecumenismo, queime-a. Acha, cara, para com isso aí, cara. Ô, irmão, por favor, você tem noção que vocês... Ô, sério mesmo, cara, para com isso aí, irmão. Olha o que vocês estão falando, cara. Que coisa é essa que agora eu vou ganhar uma Bíblia? Ô, irmão, pelo amor... Vou ganhar uma Bíblia, vou queimar porque é protestante, porque é isso que você tá ficando louco, irmão. Vamos ver aqui, vamos ver um pouco do vídeo aqui, vamos ver o que vai ter de bom. Então, meu, escolhe bem pra casar e ser aquilo. No passado existia assim, o pessoal olha pra trás, não era retrógrado, então a mulher ela era submissa, ela tinha que se submeter porque ela não tinha onde trabalhar. Submisso é que o pessoal distorce essa palavra. Aqui saindo um pouco do tema, é engraçado, né? A mulher não tinha o que trabalhar. Engraçado que hoje, a mulher e o homem trabalham, não conseguem sustentar um filho direito sequer. Por que será, né? Será que essa impressão monetária, essa moeda fiat, imprimindo, usurário, tirando o poder de compra das famílias, e supostamente, né, os dois trabalhando, teriam que ganhar mais? Não. É porque a divisão de trabalho é muito importante, né? A mulher, ela ficar em casa cuidando dos filhos, o marido ficar o dia inteiro trabalhando, isso é o certo. Isso é a vida de um católico. É a vida... Isso daí Isso faz parte da regra bíblica, né? É o que tá na Bíblia. Não se trata só do problema da impressão de moeda. Hoje a mãe e o pai, os dois, trabalham fora, se matam de trabalhar, têm suas carreiras e não dão conta de criar um filho. Antigamente era totalmente diferente, conseguiam criar 10, 20 filhos. Por que isso acontecia? Porque a mulher cumpria com o papel dela e o homem com o dele. Tanto o homem quanto as mulheres não eram fracos do jeito que são hoje, emocionalmente, espiritualmente, etc. Para você criar um filho, não é questão de dinheiro. O que mais tem é família cheia de dinheiro aí, mas não tem filho, não sabe criar filho, pô. Não é isso, não é. Se fosse assim, seria fácil. É tanto dinheiro não é. Que dá para... Ordinário de um católico. Como diria Chesterton, a mulher em casa não é um pássaro em uma gaiola. É um pássaro em seu ninho, né? É onde ela se encontra verdadeiramente. Exatamente. Vocacionados ao matrimônio. Aqui o moleque mandou o papo. Foi totalmente preciso aqui. Mas vamos lá. Distorce tudo. Eu vi uma foto sua lá com a Bíblia, com a tua esposa, achei, pô, você casou na igreja católica? Casei. Eu gostei pra caramba. É isso que eu tava vendo, ele casou na igreja católica. Não, mas a imagem é uma imagem muito boa que você passou ali. Então, a ideia era essa, né? Eu gostei muito daquela foto. A ideia era mostrar isso. Algumas pessoas tentaram colocar isso em contradição, inclusive, né? É que a gente explica que a grande... Porque é uma conquista, é uma conquista isso. E as pessoas têm que entender isso como uma conquista. Sem dúvida. Eu achei muito legal aquela foto. Inclusive, quem deu a ideia da Bíblia foi até minha esposa. Na hora nem legal. Apesar de ela... Poxa, Não, aqui é contraditório. É por isso que... junto, você fala tanto. Vamos tirar a foto com ela. Não, veja, a Bíblia protestante, ela tem uma tradução horrível e deturpada. Segundo o seu conceito, segundo o meu não. E outra coisa, você dizer a Bíblia protestante, você está generalizando. Porque não são todas que são iguais. Do mesmo jeito que não são todas as Bíblias católicas que são iguais. Tem Bíblia católica que vem com a forma da terra lá desenhada. A que você usa vem? Pode ser que venha, pode ser que não. E aí? Então não é que eu uso Bíblia protestante. Eu uso a Bíblia King James porque considero a tradução dela boa. Não é ideal, mas é ok. Dá pra usar. É só isso. Vocês estão muito apegados a rótulos. Bíblia é Bíblia. Eu posso pegar uma Bíblia católica e eu posso ler ela e achar a tradução ótima. A tradução dessa tá bacana. Também vou usar pra estudar. Qual que é o problema? Bíblia é Bíblia. O problema é que vocês querem rotular as Bíblias. Não, tem que ser a Bíblia católica. É natural, porque vocês são católicos e tudo, né? Eu também, de certa forma, me considero católico. Só que eu não sigo esse padrão que vocês seguem. Essa é a nossa diferença. E parece que isso incomoda demais vocês e até agora eu não sei porquê. Sendo que, tipo assim, no final, a gente tá do mesmo lado. Bom, pelo menos eu me considero, né? Eu sou um cara que tá do lado da verdade. Me esforço sempre pra isso, né? Vocês eu não sei, acho que também estão, né? Entendeu? Acredito que sim, né? O Papa São Pio X, grandíssimo Papa, contra o liberalismo, contra essas desgraças todas aí modernas, ele disse: se você receber uma Bíblia protestante, rejeite-a. Se acabar aceitando ali no ecumenismo, queime-a. Acha, cara, para com isso aí, cara. Ô, irmão, por favor, você tem noção que vocês... Ô, sério mesmo, cara, para com isso aí, irmão. Olha o que vocês estão falando, cara. Que coisa é essa que agora eu vou ganhar uma Bíblia? Ô, irmão, pelo amor... Vou ganhar uma Bíblia, vou queimar porque é protestante, porque é isso que você tá ficando louco, irmão. Eu leio, cara, se eu gostar da Bíblia, eu vou ler ela e acabou, irmão. Para com essa porra, velho. Você tá maluco. Para com isso aí, ô, cara, vocês estão muito... Ô, vocês estão perdendo tempo seus, velho. Vocês estão agindo de um modo um tanto quanto extremo pra uma coisa que não faz sentido, irmão.
Você criticar a Bíblia protestante é uma coisa, você tem todo o direito, sendo católico, ó, essa Bíblia eu não gosto dela porque ela é protestante, e ela tá assim, ó, tal passagem tá deturpado, ó, aqui tá errado, isso aqui tá errado, essa palavra tá errada, pô, cara, eu sou totalmente a favor disso, tem que questionar tudo. Agora, falar pra tacar fogo, falar que, tipo assim, antes de ler a Bíblia, nem conhece o que tá, a forma como tá escrito lá, se as palavras estão traduzidas corretamente, ou pelo menos próximas disso, sai falando que tem que tacar fogo, pelo amor de Deus, irmão, eu não, pra esse tipo de conversa eu nem perco meu tempo, cara, sinceramente. Aí nessa parte eu discordo do que você tá falando. Eu dei para um padre. A Bíblia protestante, ela não é uma Bíblia. Ela está faltando livros. O critério protestante para que aqueles cânones sejam considerados, o cânone seja considerado válido, é um critério completamente gnóstico. Eu tenho um vídeo só sobre a Escritura, provando que eles chegam à conclusão de que a Bíblia, aqueles livros são os livros verdadeiros da Bíblia, os canônicos, por uma via intelectiva, uma via gnóstica. A gente sabe que revelação não pode ser essa via, necessariamente. A Bíblia para os católicos é... Superchatei R$2. Sou católico, mas falar isso aí jamais concordarei. Pois é, tem uns caras que são um pouco assim, né? É um pouco de extremismo numa situação que não precisa disso, entendeu? Mas fazer o quê? É o pensamento do cara, é cada um com seu pensamento. Isso aí é uma liberdade que ele tem. Se ele pensa assim, é problema dele. Eu tô dizendo que eu penso o contrário. Nesse ponto aqui eu discordo. Pra mim não é assim que funciona, certo? Eu não sou assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. É revelação divina. Para os protestantes, não. Eles chegaram à conclusão pelas vias intelectivas. E ainda uma via intelectiva completamente falha. Porque eles falam que a própria Bíblia diz que os livros são inspirados, né? Os próprios livros dizem ser inspirados. Só que essa via, além de ser problemática em si, ela falha em falar sobre um monte de livro do Antigo Testamento, né? Sem ser os livros dos profetas. Sobre Esther, por exemplo. Sobre Hebreus, né? Que foi uma dificuldade grotesca entre os protestantes. Mas enfim, isso daqui não é o tema do vídeo, não é refutar o solo da Escritura. Eu não pensei nisso, óbvio, vamos lá. Apesar de a gente dar uns tapas de vez em quando, tipo, no teu lugar lá, mas... A galera falava, por exemplo, assim, a Bíblia é protestante e tal, mas é que é o seguinte, cara. Peço até desculpa que eu tô com sono e todo dia eu falo isso na live, mas parece que as pessoas não entendem mais, sei lá, não querem entender. É o seguinte, eu sou de eu tenho formação católica. Tá? Sim. Eu só não me considero um católico porque eu não sou ativo nesse sentido. De seguir a religião como um católico e vai lá, faz tempo. Veja, se você é batizado na igreja católica, você considera os dogmas corretos, você considera que a igreja que Cristo fundou, você é católico. Independente se você é um bom católico ou não. Se você comete pecado mortal, enfim, isso aí não importa. Você é católico. A questão muito específica aqui é que isso daí é uma coisa que as pessoas não entendem também. É por isso que... Vamos definir então, porque às vezes parece que eu tento ser preciso demais e vocês não conseguem entender. Eu já falei aqui que eu tenho formação católica, então logo eu sou católico. Por tradição eu sou um católico. Como minha família é católica, como a família da minha esposa é católica, ponto. Por que eu venho aqui e falo, ó, eu não sou um católico? Por que eu digo isso? É porque eu não sou, por exemplo, como vocês são, ó. Tá vendo a imagem que você tem aí no seu quarto? Dá pra ver que você é um cara que vive através da fé católica. Você não é apenas um católico, você é um praticante, um cara que vive essa fé. Você realmente acredita em todos os dogmas. Dá pra ver que vocês nem questionam as questões católicas, coisas ali que são contraditórias, que eu questiono. Você tá entendendo? Então é nesse sentido. Se você quiser me ver como um católico, tudo bem, não tá errado. Um católico que questiona, pronto. Não muda nada pra mim, irmão, tá? O meu carinho e a admiração pela igreja católica continuam o mesmo. Inclusive meus filhos, eles vão ter a mesma formação que eu tive, porque a formação católica que eu recebi foi excelente pra mim. A única diferença minha para outros católicos é que eu sempre questionei as coisas. Só isso. Então meu erro agora é questionar? Aí eu chegar pra você e falar assim, ó, eu tenho formação católica, mas eu discordo de tal e coisa. Qual que é o problema disso aí? Por que eu tenho aqui, que nem você falou, que aceitar todos os dogmas católicos? Como assim, cara? Onde na Bíblia que tá escrito isso daí? Pera lá, o que é isso aí? Eu posso aceitar um dogma ou outro que faz sentido, que tem coerência com a palavra bíblica. Agora, simplesmente aceitar tudo de bom grado? Tipo assim, dizer amém? Eu não sou assim. Eu sou um cara questionador, eu uso a Bíblia como filtro. Eu tento fazer isso. Posso estar errado em alguma coisa ou outra? Posso. Posso estar errado em tudo que eu tô questionando? Posso. Mas eu tô aprendendo. Ué. Basta o cara vir e me mostrar através de argumentos bíblicos, lógicos, coerentes com a palavra que eu tô errado, que imediatamente eu, opa, tô errado. Obrigado por me corrigir. Pronto. É só isso, irmão. Eu acho que não tem muita dificuldade de entender isso, cara. Não tem. Agora, sabe o que eu não entendo, uma coisa aqui também aproveitando? É por que os católicos eles estão tão preocupados comigo? Tipo assim, eu sou
um católico, eu casei na igreja católica por admiração, eu escolhi, cara, eu escolhi fazer isso aí, velho. Se eu fosse essa pessoa ruim que vocês estão falando aí, sei lá do que vocês estão falando, eu não teria feito isso. Eu teria ligado foda-se. Eu fui lá, eu fiz questão porque eu gosto. Tipo assim, eu nunca neguei isso. Mas em contrapartida, eu questiono. Eu discordo de coisas, de atitudes. Eu discordo de falas do Papa. Eu não sou esse tipo de católico que fala amém pro Papa. Então, se fazer isso é o suficiente pra criar esse reboliço entre vocês aí, eu acho que vocês estão perdendo tempo. Vocês deveriam estar atacando coisas satânicas. Pessoas que estão propagando mal, coisas satânicas, que não dão exemplos bons, que tentam deturpar a palavra. Ué! Até porque a salvação é individual, exatamente. A salvação depende da graça do Criador. Não depende da religião que você tá. Então, não consigo entender isso. Você não considera você mesmo católico porque você não vai à missa, porque você comete pecado mortal, não. Você não considera ser católico porque você não concorda que é a igreja que Cristo fundou. Você já disse isso. Onde está na Bíblia? Eu não concordo. Não concordo. Eu tenho admiração pela igreja católica, gosto de vários ensinamentos, muitos padres, etc. O próprio padre aqui da minha cidade é uma beleza, gosto. Agora, isso aí que você falou é uma verdade, tá? E eu mantenho minha posição, porque até agora nenhum de vocês me conseguiu provar isso daí. Rapaziada, eu tô mentindo aqui? Alguém nessa live provou que Cristo, que nas escrituras na Bíblia tá escrito que é a igreja católica, a única religião verdadeira? Isso aí tá escrito? Aquela passagem lá sobre a pedra, Pedro, aquela passagem, aquilo lá deixa claro que é a igreja católica? Não sou só eu que digo isso. É uma pancada de gente no mundo que discorda disso. Então, peraí. Se é uma pancada de gente que discorda, já é um motivo. Opa, peraí. Calma aí. Então, você fala como se fosse eu. Ah, é o Xandão que não... Não é que eu não concordo. É apenas uma questão de lógica. Não sou só eu, irmão. Tem um monte de gente que discorda. E nem por causa disso, tem católicos que discordam, como eu, por exemplo. Com certeza tem outros, mas eles não deixam de ser católicos por isso. Qual que é o problema do cara gostar da religião católica e não concordar com isso? Oxi! Porque Cristo fundou a igreja católica. Eu já respondi isso daí várias vezes. Não é a palavra católica significa apenas universal. Não significa que ele deu esse nome para a igreja, entende? Tanto que o primeiro a utilizar esse termo foi São João, foi Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de apóstolo, né? E ele utiliza esse termo para falar que a igreja é universal, ela é universalmente verdadeira, entende? É só isso. Se a igreja é universalmente verdadeira, por que vocês reduziram então um universal a uma? Se segundo esse pensamento, a igreja ela é universal, pra mim eu entendo o seguinte, ela é para todos. Ela é para qualquer pessoa que realmente tenha Deus no seu coração. É que nem aquela passagem lá, que o próprio Jesus fala: se uma ou mais pessoas comungarem meu nome, ali estará estabelecida uma igreja. Eu acredito que o universal quer dizer isso. Ela serve para todos. E não o contrário disso, que é usar desse universal para criar uma instituição que veio pelos homens. Entendeu? E aí, qual que é o problema? Não pode pensar nisso não? Não tem lógica isso? Tá errado? Por que tá errado? É só provar que tá errado, acabou. Não, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Essa palavra universal, ela não precisa ter necessariamente esse significado que ele tá falando. Esse universal pode ter esse significado que eu tô falando. É universal porque abrange todo mundo, pô. Todo mundo tem o direito. Quer dizer, não é todo mundo que tem o direito também, porque não é todo mundo que vai ser salvo. A Bíblia não diz isso. Mas vamos dizer assim, ó. Todos aqueles que são os eleitos, os que receberão a salvação, esses compõem a igreja. Por que não? Você entendeu? Então a igreja ela é universal porque ela é para todos aqueles que serão eleitos, ou que são eleitos, enfim, que vão receber a graça, sei lá. Aí depende do Criador. Eu não sei quantos eleitos são, quem são, não sei onde que eles estão, não sei nada. Não sei nem se eu chego perto de ser um. Eu não tô preocupado com isso. Eu vou aceitar, obviamente, o que tiver no meu destino, sem problema. Mas pra mim é isso. Certo? Pra mim esse universal é nesse sentido. Agora, você quer provar pra mim que não é? Prove por A mais B na palavra, na Bíblia. Foi isso. Mas você... É isso, você não considera que aqueles dogmas estão certos, que foi a igreja que Cristo fundou, que o sucessor, que Pedro deixou um sucessor, mesmo isso daí bem explícito, né? Deixando São Clemente de Roma no lugar dele, depois São Lino, né? São Clemente, enfim. O fato dele ter deixado sucessor não tem nada a ver com o que eu tô falando, irmão.
Eu nunca disse que não pode ter representantes disso daí. Representantes da palavra. Você vai falar que Pedro não foi um representante da palavra? Ele não recebeu a inspiração? Por que foi ali sobre a pedra, ali diante de Pedro? Que ele recebeu aquela graça? Por que foi ele? Porque ele tinha esse dom, essa capacidade. Não tem nada a ver isso daí. Então eu reconheço isso. Você não considera isso daí verdadeiro. Então tudo bem. Só que, a partir do momento que você se casa na igreja católica, você jura que irá... Você jura, no altar, que irá criar os seus filhos na fé católica. Mas é isso daí que eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer exatamente isso. Porque se a educação que eu tive veio, uma parte dela da igreja católica, por que eu não... E deu certo pra mim, por que pros meus filhos não vai dar? Eu prefiro muito mais ver os meus filhos na igreja católica, se esforçando, dando um bom exemplo, rezando lá, cantando na missa. O que eu mais quero. É melhor fazer isso do que ficar sei lá, na patifaria aí, sabe-se lá onde. Eu fiz isso. Eu fui pra catequese e gostava. Eu fui pra igreja, gostava. Ia cantar na missa, gostava. Fazia tudo, achava uma beleza. E foi bom. E aí? E quero que meus filhos façam. Sabe qual que vai ser a diferença? Posso te falar aqui qual que vai ser a diferença, irmão? Você sabe qual que é a diferença entre eu e vocês? É que o meu filho ele vai ter toda a formação que eu tive católica. Só que ele vai aprender a Bíblia em casa também. O papai aqui tá aqui pra isso. E eu não vou fazer isso porque eu sou bonzinho, porque eu sou melhor. Pelo contrário, é porque Deus determinou. O pai é o guia-chefe espiritual da família. É minha obrigação ensinar o mínimo que eu sei sobre Bíblia pro meu filho. É o básico isso daí. Então desde pequeno ele vai ter contato com história bíblica, ele vai saber quem que foi Jesus, por que ele veio pra terra, ele vai saber o que é o pecado primordial, ele vai saber como que o ser humano se corrompeu, ele vai saber quem foram os Néfilins, por que a humanidade é defasada. Bom, aliás, isso se eu chegar a ter filho e se eu chegar tão longe assim, né? Se não acabar tudo antes, esse mundo satânico. Tomara que acabe, né? Mas é isso, ele vai aprender isso aí. Ele vai pra igreja, vai pra missa, vai cantar lá, vai rezar, vai conversar com o padre. Se ele quiser confessar com o padre, eu sabendo que o padre é bom, ele pode se confessar com o padre. Não tem problema nenhum. Confusão Católica mandou R$5. Quando Cristo disse que Pedro era pedra, ele se referiu que ele era volátil e rolava fácil. Quando disse que sobre essa pedra ele iria firmar a igreja, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele chama Pedro de Petros e diz que a igreja será firmada em Petras. Exato, irmão. Exato. Exatamente. Só que a gente já tá cansado de saber disso. Só que parece que não adianta, entendeu? Mas tá tudo certo. Eu não tô aqui pra discutir não, porque eu já falei isso várias vezes, tá? Eu só tô respondendo aqui de um jeito... Tô tentando ser o mais claro possível pro campeão aqui, ó, que tá reagindo, o Thales Muniz. Certo? Se vai servir ou não, se ele vai entender ou não o que eu tô falando também, tudo bem. Eu não tenho problema nenhum, cara. Nenhum. Inclusive, eu acho que canais como o dele, assim, ó, são excelentes para aprendizado. Esses caras que são assim, eles realmente seguem a fé católica, a doutrina católica, eu acho excelente. Mesma coisa o Elias aqui, que participa da live, que é católico também, eu acho excelente, cada um na sua. Dou R$5. Só que eu não penso exatamente igual aos caras. Só isso. Sempre acho uma piada o Antigo Testamento dizer que é a palavra ou o verbo e ter se criado um Novo Testamento grego romanista, distinto de Tanakh. Isso causa confusão até hoje, né, irmão? Isso é muito problemático pra nós, né? Porque você mentiu na hora de jurar isso. É muito complicado de sustentar isso. É só esse o ponto. Então, por uma questão de coerência e disciplina, eu não gosto de falar, eu sou católico. Porque daí eu falo, não, mas você não faz o que o católico faz, você não é católico. É verdade, o cara, em tese, ele tá certo. Mas eu tenho essa formação católica. Pois bem. Vou até contar uma história, né, de Santo André. Eu acho que o nome dele é Santo André, da Holanda. Nós iremos matar. Práticas tem. Como eu tenho discordância de toda religião, tem alguma coisa que a gente aponta que não tá dentro da Bíblia. Porque eu tenho... Então, não, mas quando você fala isso, você está falando que só você conhece a verdade. Porque... Cristo fundou... Não é que só eu conheço a verdade, cara. Como que você pode dizer um negócio desse, irmão? Como que eu vou ter a capacidade de falar que só eu... Você é doido, irmão. Você é doido. Não é... Ô Thales, não é possível. Você é um moleque aí que estuda isso, você tem sua doutrina e tudo. Como que você não entende uma interpretação básica dessa? Isso é a minha visão. Se pra mim tem coerência e eu não vejo argumentos suficientes pra me provar o contrário, isso faz parte da minha verdade. Ela pode não ser a sua verdade. Em momento algum eu vou dizer aqui que a minha verdade é a verdade, irmão. Não é, cara. Isso é um absurdo. Não faz sentido isso daí.
João Cabral mandou. Mas só existe uma verdade. Sem dúvida. Por isso, eu tenho a minha verdade segundo a minha concepção. A minha verdade pode ser a verdade? A verdade correta? Pode. Como também pode ser que eu erre em algum momento. Certo? Aqui nós estamos falando de religião. Entendeu? Então, eu creio justamente no que eu creio. Por quê? Porque eu entendo que estou com a verdade. Mas eu não venho ao público dizer, ó, eu sou o dono da verdade, rapaziada. Vocês têm que escutar tudo que eu tô falando e dizer amém. Não é essa a ideia. Eu apenas defendo o meu ponto. Entendeu? Com base na minha interpretação. Do mesmo jeito que ele tá defendendo dele com base na interpretação dele, da doutrina que ele segue. Ele também acredita que é o dono da verdade, então. Eles não acreditam? Os católicos, que nem ele, assim, que a verdade é só o que eles estão falando, a interpretação verdadeira e única é a deles? Então, pois é. Eu não. Eu tenho a minha interpretação, eu acredito que a minha interpretação é mais fidedigna, eu acredito que estou sim defendendo a verdade, mas vocês têm todo o direito de discordar. E se você apontar aqui uma incoerência minha, uma interpretação errada que eu tenha feito e eu veja isso daí, eu volto atrás, eu corrijo, eu falo, opa, não, essa parte aqui eu estava equivocado mesmo. Entendeu? Alguma religião. Cristo fundou uma igreja. Só que o fato de Cristo fundar uma igreja significa que essa igreja não pode ensinar nada errado, porque tem autoridade do próprio Cristo, entende? Para ensinar. E quando você fala que toda religião tem alguma coisa errada, você está literalmente pegando a sua cabeça e falando, olha, as minhas vias intelectuais consideram que tudo em todas as religiões tem alguma coisa errada. Natural de processos vibracionais. Aqui, tipo assim, eu não sei aqui qual que é o... Tipo assim, eu não sei qual que é o problema do... Não entendi aqui, de verdade. Pra mim, a coisa mais simples de entender hoje no mundo é que toda religião tem seus problemas, tem mentiras ali, várias mentiras. Pode pegar qualquer uma, das mais tradicionais aí. Sei lá, na verdade, eu enxergo isso desde quando eu era um adolescente. Eu enxergo isso faz muito tempo. Agora, se tem gente que não vê isso, paciência, Portanto, só eu estou certo, entende? Esse é o seu critério para a confiabilidade de alguma doutrina ou algo assim. O quê? Fazer prevalecer o que está na Bíblia. Sim. Então aquela Bíblia protestante, por que eu gosto de utilizar ela? Não só ela, tem outros. A King James, porque... tá, galera? A King James que ele fala. Na minha concepção tem uma boa tradução. Sim, é só por isso. Não, mas a sua boa concepção, Xandão, você não sabe se tem uma boa tradução, porque você não entende grego, você não entende... E todos vocês entendem de grego? O Rômulo Marasquim entende de grego e hebraico. Ele não usa nenhuma Bíblia protestante, ele só pega uma Bíblia traduzida do grego. Pronto. Então ele é o dono da verdade. Pronto, acabou. Todo mundo tem que dizer amém pro Rômulo Marasquim, ele não pode errar. Ô irmão, isso é uma discussão estólida. Isso não leva a nada. É impossível a gente apontar o dedo e dizer, ó, esse cara aqui tem noção plena de interpretação da palavra. Eu não tenho. Eu me esforço pra ter, é diferente. Você não tem nada. Ninguém tem. Larga a mão disso daí. Isso é fraude, isso é farsa. A verdade é que, pra pessoa ter uma boa interpretação bíblica ou não, isso não depende de religião. É algo atrelado ao espírito dela. É uma capacidade que ela tem de interpretar e entender a palavra. Tem pessoas que têm, tem outras que não. Não tem pessoas que leem a Bíblia e conseguem distorcer tudo? Que ficam piores porque ficam confusas, acreditam em um monte de mentira que contam pra elas, não conseguem interpretar aquilo? Pois é. Então é isso, Desse modo, o cara estará excluindo todo mundo que interpreta a Bíblia, que lê a Bíblia, de tudo quanto é religião ou pessoas que não têm religião, ele vai estar reduzindo ao fato de que só os católicos conseguem interpretar a Bíblia. Só eles estão certos. Olha, cara, desculpa, eu não posso concordar com isso aí. Tá? Embora tenham aí, óbvio, muitos padres excelentes aí que interpretam bem a Bíblia e tal, católicos e tudo, mas assim, pessoas também, você pode interpretar bem a Bíblia também. Embora a gente tenha uma outra discordância aqui. Só que você querer reduzir a interpretação apenas ao mérito de algumas pessoas, de uma religião específica, isso aí pra mim, eu não consigo ver sentido nisso, irmão. De hebraico, entende? Não tem como você falar que você acha que tem uma boa tradução sem você saber. Ó, eu sei português e inglês. Se eu chego e leio algo em inglês, que tava em português, alguém traduziu pro inglês. Eu sou fluente em português. É evidente que eu vou conseguir considerar aquela tradução boa ou não, entende? Só que, se eu não li antes em português, eu não vou saber se aquela tradução é boa. Entende? Então como que você sabe que a tradução é boa se você não sabe? Olha, é muito simples, cara. Existe uma ferramenta hoje que é chamada Google Tradutor, certo? Você vai em Isaías 40:22, por exemplo. Quem que veio aqui? Qual que foi o único streamer? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Teve algum outro streamer que veio e disse que a palavra certa de Isaías 40:22 é círculo? E não bola, não esfera, não globo? Você, católico, sabia disso? Que a palavra globo lá tá errada? Pois é, eu sei que tá errada. A tradução tá errada. E eu não precisei saber hebraico e grego pra isso.
De imediato, não. Depois eu fui pesquisar. Então você pega, você tá lá, ó, tem uma passagem tal. Hoje, como você tem a internet, fica muito mais fácil de pesquisar. Ó, tal passagem tá esquisita. Será que tem alguma palavra aqui que tá distorcida? Então você vai lá e pega, por exemplo, um texto em grego. Pega lá a mesma passagem em grego. Aplica a tradução e vai fazendo comparação. Compare as palavras. Veja se tem alguma diferença absurda. Tem ferramentas de tradução hoje em dia. Então, tipo assim, se a pessoa for esforçada, até isso ela consegue. Certo? Consegue. Então, você não precisa ser o maior entendedor, ser fluente em hebraico e grego, irmão. Hebraico não sabe grego. Uma tradução mais fidedigna, entende? Eu, como não sou um cara que entende de hebraico e tudo, eu quero um dia chegar no nível de pegar uma Bíblia e traduzir do grego, entendeu? Do grego, né? E poder usar ela, sabe? Uma mais fidedigna, mais... Inclusive, Janão, que bom que você quer. Porque as Bíblias católicas, eu recomendo você comprar Matusalém. As Bíblias católicas elas foram traduzidas direto do grego. Porque os apóstolos, a Septuaginta, eles usavam a Bíblia em grego, né? Inteira em grego, não em hebraico. Então, eu recomendo. A Bíblia católica, ela é muito superior. Ela foi traduzida nos primeiros séculos pelos cristãos. Salve super ouvinte, então, obrigado pela recomendação. Eu posso pesquisar sobre essa Bíblia sim. Nunca vi essa Bíblia que ele está falando, Matusalém. Pode ser que tenha uma tradução excelente mesmo. Recomendo muito você utilizar uma Bíblia católica, que tem um ensinamento verdadeiro. Não há interpolação, não há... mandou R$5. Uma tradução péssima. Exatamente, o Submarino. Eu já sei que na tradução católica tem vários erros também. Por isso que não adianta, irmão. Vai ficar... Isso aqui vai virar briga de comparação de qual tem a melhor traduçãozinha. Olha, irmão, eu não tenho saco pra isso não, cara. Verdade. Os protestantes, eles deixam... Meio que tentam deixar o texto mais fácil, enquanto por sua vez a Bíblia católica, você vai perceber que utiliza-se palavras mais difíceis para não tirar muito sentido do texto, né? Fiel mesmo, entende? Então é isso, foi só por isso. Então aí a galera já começa a misturar, mas você é católico, você... E essa Bíblia protestante, eu já falei isso várias vezes. Um católico, ele não pode ler uma Bíblia protestante. Tipo, ele pode para refutar, né? Pra ver se... pelo amor de Deus. Ai, irmão. Você tá louco. Tem algum erro, mas ele não pode confiar que aquela Bíblia está 100% correta. Cara, tá. Já entendemos, já. É o seguinte. Ô, Thales, é o seguinte, cara. Eu já entendi aqui, cara, qual que é o seu ponto e... Deixando claro mais uma vez aí, ó. Continua com o seu trabalho aí, tá de parabéns, tá? Eu digo que você tá de parabéns porque realmente eu acho isso. Você é um cara que se dedica realmente a propagar aquilo que você acredita, que é o catolicismo. Total, assim. Você não questiona. E eu respeito isso, irmão. Eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Pelo contrário, eu acho digno de admiração isso daí. Você vai lá, você só tem que ser católica, eu só tenho que acreditar na católica. Então, se for uma Bíblia de outra religião, você pode basicamente queimar. Sabe? Não vai ter nada lá que serve, enfim. Beleza, cara. Show de bola. Show de bola. Tá? Agora, eu só peço uma coisa. Me deixe em paz, irmão. Quantas vezes me viram aqui fuçando, entrando em canal de católico ou de protestante ou da puta que pariu pra ficar enchendo o saco dos caras? Onde que vocês me viram encher o saco de algum cara que é religioso, irmão? Eu nunca fiz isso. O máximo que eu faço é questionar, colocar aqui minha interpretação, o que eu concordo, o que eu discordo. Eu nunca fiquei enchendo o saco seus pra nada. Eu desejo tudo de bom pra vocês, qualquer religião que vocês queiram ser. Eu apenas questiono. E isso já foi mais que suficiente pra vocês me encher o saco pra cacete, irmão. Até hoje me encheram o saco. Vocês conseguem parar de encher o saco? Porque eu tô de saco cheio de explicar que é verde. Mas não adianta. É blue, é blue. Então continua com o seu trabalho excelente aí, irmão. Pra quem é católico e tem esse mesmo pensamento que o seu, tá excelente. Você é um cara que aquilo que você se propõe a fazer, você faz aqui, ó. Você fala aqui do catolicismo, show de bola. Legal pra caramba, velho. Tá? Antes de fazer conteúdo assim, ó, vou até recomendar o seu canal, porque eu tô inscrito nele. E é um canal bom. E com certeza eu vou voltar mais vezes aqui pra ver outros vídeos que você faz, tá? Porque eu gosto desse tipo de vídeo. Eu gosto desses tipos de vídeos assim. Não importa se é protestante, se é católico. Eu gosto de ver a visão das pessoas. Eu sou um cara que gosta de entender o que um pensa, o que o outro pensa, sabe? Agora, eu só não gosto de encheção de saco. E vocês enchem muito o saco, irmão. E isso é o fato. Vocês gostam de encher o saco dos outros. E detalhe, hein? Vocês gostam de encher o saco de pessoas que não estão prejudicando outras. Em vez de vocês irem lá encher o saco daqueles que se propõem realmente a deturpar e enganar os outros.
Isso que é o pior de tudo. Né? Então, eu acho que vocês deveriam focar naquilo que realmente presta.